Muito bom. A Mariana já iniciou a gravação, agora a gente pode dar partida aqui. Pessoal, a gente já entrou, então, em alguns estágios desse entendimento da ótica básica, e agora a gente vai aprofundando um pouquinho para depois, digamos, partir para uma outra etapa. Então, tudo que a gente estiver aprendendo aqui, tudo pode ser ampliado, dependendo do quanto você tiver curiosidade, vocês podem explorar mais, ir mais a fundo, desenvolver algumas outras técnicas que vocês tiverem, quiserem. Então, é tudo que vocês têm de conhecimento é infinito. O importante é que cada um de vocês vai observar que acaba não voltando para trás, né? Você só consegue ir para frente. Ir para trás é difícil. Ah, eu quero aprender isso de novo. Você já aprende diferente, você já aprende com mais intensidade. Então, explora ao máximo, muito, 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 porque a gente, como já na primeira aula, a gente tem uma reputação a zelar, e vocês em si também, porque a reputação não é só nossa, é de vocês todos, né? Então, cada vez mais intenso, cada vez mais preocupados em aprender. Vocês têm aquela dica, utilize o Viva Voz se você tiver no celular, se você tiver com o tablet e tudo mais, ele tem o modo de fone, o falante pode utilizar o Viva Voz. Lembrando que tudo que eu passar aqui fica melhor na posição horizontal, porque você explora toda a tela do aparelho, então lembrem-se disso aí. Então, como as imagens acabam ficando pequenininhas, se você virar ele na horizontal, você aumenta a sua tela. E outra coisa, você pode, se não virar a tela, ativa o modo de rotação, porque aí ela fica maior. Eu mostro alguns detalhes, algumas coisas escritas e você acaba vendo ela pequenininha. Então, dica fundamental é tela na horizontal, white, para ficar melhor o que a gente está assistindo aqui, combinado? Bora lá, então? Vamos iniciar nosso compartilhamento e aí começar o nosso bate-papo. Tela visível para todos. Tela cheia agora. Ficou visual, beleza? Bora lá. Bom, Mariana, se estiver me ouvindo aí, se puder ir acessando, aceitando, admitindo a todos aí, porque acaba eu tendo que desviar e eu clicar para fora aqui. Então, por favor, se puder ir me auxiliando aí, pelo menos admitindo todos, para eu conseguir ser mais ágil aqui, beleza? Bom, pessoal, aula 3 agora, para a gente continuar nosso conteúdo, que a gente já tem desenvolvido, admitindo algumas etapas que a gente vai aperfeiçoar e colocar. Então, tudo no final a gente já entra em discussão, anota em principal. Se ficou alguma coisa da última aula, a gente vai falando também. Então, a gente conversa no final do bate-papo, mas se for extremamente importante, quiser, entra e pede licença e já entra no meio da conversa aí, combinado? Muito bem, pessoal, nossa aula número 3 aqui traz alguns conceitos, algumas etapas de venda, umas etapas mais técnicas, mas lembrando que, como é uma ótica básica, são etapas técnicas para você, com uma receita na sua mão, né, o RX, famoso RX, se vocês nunca ouviram a expressão, RX significa receita, é o receituário. É que a gente chama de RX a classificação das lentes óculos para receituário, para colocar lente, e solar dos que já estão prontos com a lente de sol. Então, vai ser muito comum falar na ótica RX e solar. Então, são as duas classificações principais. RX solar e clip-on, que aí é uma outra categoria. Então, já começa aí. Tratar o que tem que ser pelo nome. Por que RX? Se você for conferir uma nota, vem lá óculos RX e óculos solar, eles são divididos. O clip-on é considerado um solar, apesar de ser um RX com um adicional. Mas são algumas terminologias que definem os óculos que a gente tem dentro da loja. Então, RX, quando eu falar de RX, eu estou falando de receita. Quando você fala para interpretar uma receita, interpretar uma RX, que vem de uma frase, né? Vem, na verdade, de um símbolo. O receituário tinha um corte no pezinho do R que virava um RX, só para que fique mais fácil aí de entender. Então, quando eu falar das etapas técnicas, ainda levando em consideração que a ótica é básica, então é um técnico, mas num nível mais tranquilo. Vocês vão entender mais sobre a diferença. Então, vocês já sabem que miopia é lente negativa, que miopia tem um centro fino e borda mais espessa. Então, já está fácil de entender que eu tenho uma lente de menos, um sinal de menos na receita, eu tenho uma lente
que vai ficar com a borda mais espessa, o centro mais fino. Então, essa é a classificação. Aí entra uma outra característica que a gente pode utilizar para explorar na venda. Por quê? Quando você está falando de uma lente negativa, você sabe que o resultado final dela vai ser uma borda um pouco mais ampliada. Então, o que você vai ter que aprender, aperfeiçoar, é que você pode deixar a lente mais fina utilizando alguns recursos, que é a venda de alto ou médio índice. Então, pensa que uma lente fica mais fina se ela tiver um índice mais alto. E o índice de refração já é uma outra matéria, que é um pouco mais complexa, mas que, digamos, facilita alguns entendimentos se você pesquisar um pouquinho mais e lembrar que o número do índice, ou seja, ó, resina 1,50, resina 1,60. Então, se eu tiver um alto índice, eu tenho uma lente que é mais fina. Por quê? Porque o índice de refração determina qual que é a velocidade que a luz vai ter para passar no meio dessa lente, no meio transparente. Então, no índice de refração tradicional, ela vai ter um resultado específico. Então, não, sem complicação. É resina? A resina costuma ficar mais espessa. Então, é mais simples de entender. Ah, mas não é resina, é médio ou alto índice. Então, ela vai ficar menos espessa ou mais fina. Então, o que vai diferenciar imediatamente esses dois produtos é que a resina é mais barata e o médio índice e o alto índice é mais caro. Isso vale também para a lente positiva. Tanto na miopia quanto na hipermetropia, a resina é mais barata e o alto índice e o médio índice são mais caros. Então, você agrega mais valor quando você vende. Só que se é só valor que você está agregando, você também está agregando estética. O resultado final da lente também fica mais bonito, né? Fica mais confortável para o cliente. Então, o óculos se torna mais discreto. Então, nesse ponto, você tem que, na venda, começar a interpretar. E se você quiser, determinar a partir de quanto que eu tenho que mudar o índice? Bom, a regrinha de cabeça, assim, rápido, você pode pegar, se trabalhar com o número 2. Do 2, tanto para mais quanto para menos, o 2 é teu limite. Acima disso, você já vai começar a ter uma lente mais, digamos, mais perceptível, mais pesada, mais espessa. Essa é uma regrinha simples para você ter uma conta rápida e não se confundir. Se você quiser mudar e entender um pouco mais, aí você vai ter que entender que o tamanho do aro também vai resultar em espessura, maior ou menor. E aí não é só para lente de negativa, de miopia, porque com um aro grande eu vou ter mais espessura na borda. Sim, mas se eu tiver um aro grande com uma lente positiva, o centro vai ficar mais espesso também e o peso vai aumentar. Então, é bom fazer algumas simulações para poder sugerir material. E ontem a gente falou de utilizar o tablet para isso. Então, vocês têm na mão, imediatamente e totalmente interativo, o tablet, que ajuda vocês a interpretar, ajuda vocês a poder simular situações e também criar algumas rotas de alternativas durante a venda. Espera aí, essa armação é grande? Deixa eu já indicar um alto índice para o cliente. Ou não, a dioptria dele já é mais alta, deixa eu indicar um alto índice para esse cliente. Então, mas o aro tem field 9, vai ficar exposta, deixa eu indicar um alto índice. Então, você vai indicando isso de acordo com o resultado final que você quer. E a dica que é fundamental, tamanho do aro influencia no resultado, tanto de espessura quanto de peso. Então, fazer essas simulações ajuda você a se tornar muito mais assertivo para escolher a lente ideal para aquele tamanho de armação. Porque a lente, como eu disse, é um disco que tem uma borda que vai ter um resultado final. Lembra que eu rabisquei ontem aqui e fiz um modelo, uma espessura? É isso aí. Você pode fazer no papel, mas você não precisa mais fazer no papel. Vocês têm um tablet com todos os recursos para utilizar. Usem, não deixem de utilizar todos os recursos que vocês têm, tá bom? Deixa eu ver aqui o lobby, como é que estão, as pessoas estão chegando, a Marina está aceitando. Aí, galera, o que que a gente pode utilizar como, além dessa dica aqui, que é fundamental? Alguns resultados. Lembra que eu falei, coloca a armação em cima da lente? Pois bem, se eu escolher o mesmo aro, mas escolher errado o material, o resultado vai ser insatisfatório. Uma lente com mais espessura requer um índice mais alto para poder ficar mais fina. Olha quanta coisa que eu posso colocar só de ler uma receita. Uma coisa que é interessante é que eu deixei essa imagem, por quê? Do lado esquerdo, vocês estão vendo uma lente esbranquiçada. E do lado direito, uma lente um pouco mais cristalina.
Isso é polimento de borda. Uma dica que eu quero deixar com vocês, e se puder anotem, porque isso vai fazer a diferença para vocês. Quando você fizer lentes em miopia que tenha uma borda mais espessa, o polimento de borda pode ser um inimigo do resultado final de uso desse óculos. Você sabe por quê? Você vende a lente com a maior tecnologia, com o melhor desenho, com um melhor antirreflexo, e quando o laboratório corta e deixa a borda com brilho, polida, o que que acontece? O antirreflexo só vai estar aplicado na face externa e na face interna. Não tem antirreflexo na borda da lente. E se a borda dessa lente for mais espessa, lembra que eu não falo mais grossa, eu falo mais espessa, o que que vai acontecer com a luz? Por exemplo, no ambiente que eu estou com duas fileiras de lâmpadas de LED que iluminam muito bem o ambiente. Mas se eu tivesse com um óculos, como esse do modelo aí que vocês estão vendo na imagem, e a borda polida, totalmente polida, uma borda mais espessa, a luz que atravessaria a parte de cima, ou o topo da lente aqui, ele iria atravessar sem nenhum filtro, sem nenhum antirreflexo. O antirreflexo está na face externa e na face interna, mas ele não está no meio da lente. Não tem como. O antirreflexo são camadas depositadas nas duas superfícies. Mesmo que haja um aro fininho, eu acabo deixando o óculos exposto. Então, esse é o grande problema, é a grande informação que fica como dica para vocês. E aí é responsabilidade de vocês se atentar a isso. Porque se nós queremos ser uma ótica diferente, uma ótica qualificada, altamente técnica, algumas dicas são fundamentais. E nem sempre vai vir do laboratório, tá? Essa é um comando que tem que partir da loja. O laboratório vai deixar a lente esteticamente bonita, linda, fabricada, perfeita, encaixando no óculos, mas ele não sabe se pode ou não polir. É um comando, é uma ordem que a gente vai dar. Então, essa é uma característica que a gente tem que levar em conta para poder melhorar ainda mais a experiência de uso do nosso cliente. Então, coloquem isso como regra para vocês. Deixa eu ver. É miopia, borda espessa. Será que eu vou polir ou não? Aí chega algumas dicas. O que que o cliente estava usando antes? O óculos dele tinha a borda já polida? Ele já está acostumado com isso? Não vai causar problema? Deixa eu trocar essa ideia com ele. O que que será que ele vai achar? Cliente, eu estou vendo aqui que você usa essa lente de miopia, tal, essa lente ela fica um pouco mais exposta, mesmo porque a sua dioptria, ela demanda uma quantidade maior de material e tudo mais. Você quer que a borda esteja polida ou eu posso deixar ela fosca? Aí entra o especialista. É recomendado que seja fosca, porque quando a luz atravessa uma borda polida, ela acaba atravessando e não se refletir lá dentro da lente, no meio, onde as curvas estão interagindo. Em algumas situações pode, não é todas, mas em algumas situações pode causar um leve desconforto. Olha só a palavra sutis, um leve desconforto. O que que é isso? Incomodado. Eu posso ficar incomodado porque não estará confortável. Posso ficar incomodado por quê? Porque a luz vai atravessar e eu não vou enxergar, ou eu vou enxergar brilho onde tem, reflexo onde não tem. Então, essa é uma dica fundamental para que nós sejamos uma ótica extremamente técnica, preocupada com o resultado final e que vai além de qualquer outra que acabou desprezando, ignorando. A gente, eu costumo comentar aqui no treinamento, nos presenciais, muitas vezes, que a ótica desaprendeu muito das funções. Hoje em dia, os profissionais de ótica não sabem ajustar o óculos. Então, a gente compra, manda as lojas terem um equipamento obrigatório, uma quantidade de equipamento que às vezes está inédito, sem uso. A gente chega na loja, alguns não tinham sido nem ligados, porque ninguém sabia ajustar um óculos. E aí ninguém sabia ajustar um óculos, e aí ninguém ajusta o óculos, e nosso cliente sai para ir ajustar na rua. Sai com o óculos sem ajuste. Então, são dicas para aperfeiçoar. Então, isso é ótica básica. Isso não é ótica moderna, isso não é ótica tecnológica, isso é ótica básica. A ótica básica ensina princípios básicos, ensina cuidados que sempre existiram e caíram em desuso. A gente acaba deixando algumas coisas de lado. Hoje, você sai do seu ambiente, muitas vezes você não sabe procurar uma localização. Às vezes a gente entra numa cidade, a gente nem olha para as placas, a gente só olha para o nosso Waze, para o nosso Google Maps, para o nosso localizador. Eu nem olho as placas, e às vezes tem uma placa ali avisando que tem um caminho mais curto, mas eu estou seguindo só o meu aplicativo. Então,
algumas coisas caíram em desuso, e o ajuste do óculos é uma delas. Então, atentem-se a isso, sempre para vocês poderem se tornar os diferentões. A ótica legal, a ótica que todo mundo quer participar, a ótica que todo mundo quer estar. Opa, deixa eu ir lá no Mercadão, porque lá os caras são fera. Nossa, sabia que ele me ensinou? Aí você começa a colocar todo o seu talento em exposição. E se torna uma ótica de referência. Esse é que é o nosso desafio, nossa missão. Portanto, olha quanta coisa, uma coisinha, olha quanta coisa desenrola. Só uma interpretação, um cuidado, um pré-cuidado. Vocês já ouviram falar de direção defensiva? E também, para existir a direção defensiva, tem que existir a direção ostensiva, né? Aquela que é hostil, que prejudica, que atrapalha. E a defensiva é aquela que previne, que evita, que cuida, que toma cuidado. É assim. A ótica preventiva é quando a gente evita problemas que vão acontecer no futuro. É essa que é a missão, essa que é a mensagem que eu quero deixar para vocês hoje. Já que vocês se tornaram agora mais capazes, cada vez mais detalhistas, mais preocupados com o resultado final do cliente, vocês se tornaram então agora uma ótica de referência e estão se tornando cada vez mais profissionais, mais habilitados, mais qualificados. Esse print aqui, ele vai trazer algumas dicas do que nós acabamos de falar. Mas espera aí, quando que eu vou utilizar esse recurso de... Como é que eu sei que vai ficar espessa? E aí, que hora que eu tenho que mudar? Pois bem, lembra que eu falei para você trabalhar pelo menos próximo do 2? O 2 é a tua referência, onde você começa a mudar o índice do médio para o alto. Então, é interessante você se atentar nisso. Isso na verdade, é um facilitador, né? Isso aqui é um atalho. Mas se você aprende e começa a se atentar na receita, peraí, 2 é meu limite. Eu sei que o número 2 determina uma transição, onde a lente começa a ficar muito mais evidente, mais espessa. Então, se eu tiver 2, tanto para mais quanto para menos, alguns recursos devem ser considerados. Até mesmo a venda de um óculos clip-on. Porque as curvas para produzir uma lente de mais 2 são diferentes, são maiores, e nem sempre ela é compatível com alguns modelos de óculos. Então, dentro desse modelo, pessoal, o que é interessante? Se atentar que nem todos os aros serão possíveis, mas em espessura de lente, uma lente de mais 2, com uma resina comum, é o limite. Se ela passar para 3, por exemplo, olha aqui nesse limite, aqui nesse quadrinho. Então, eu estou aqui com mais 3. Eu vou descendo o quadrinho aqui, ó. Clip-on já está fora de cogitação. Por quê? Porque a curva é muito alta. A armação pequena e fechada tem uma barra muito maior. Isso já significa que é o ideal para essa dioptria. Armações médias e fechadas, a barra já é um pouquinho menor, mas ainda contempla. Esportivas, do tipo 3 peças, metais, balgrife, já tem uma barra curta. Então, aqui nesse momento ela já começa a ficar ainda mais restrita. E eu não tenho livre escolha, eu preciso optar por armações que sejam pequenas, sejam fechadas, para obter o melhor resultado. Então, tem outro ponto interessante. Resina já está fora de cogitação numa lente de mais 3. O poly, ele é aceito. O médio índice, melhor ainda. O alto índice, muito maior, até o alto índice máximo de 1,74. Então, vocês perceberam que isso aqui vai ser uma colinha que vocês vão ter. Então, vocês vão sair daqui. Então, pois, hoje, vocês entenderam, aprenderam a usar. Aí eu vou jogar o print lá para vocês e vocês salvem essa tela, utilizem ela, fazem até um recorte para ficar mais fácil para vocês utilizarem isso. Depois, a gente vai utilizar outros recursos que são as vendas, as lentes surfaçadas, as variáveis e até mesmo o tablet que vai sugerir para você qual a lente ideal de acordo com a espessura final. O negativo, ele varia um pouquinho, ele tem mais alternativas, mas ele não sai, não foge tanto disso, não. Só que o -2, ele ainda contempla uma lente de resina que não vai estar tão absurdo. Aí eu começo a ter um negativo, a partir de 3,5 já fica ruim. Mas se você quer estética, 2 é o limite, tanto para mais quanto para menos. Principalmente para mais, que o 2 já é o limite da lente, para ela já ficar mais destacada, só que ela serve como um auxiliar para vocês. E o alto índice não só deixa mais fina, como também vai deixando mais leve. Então, são características que a gente precisa utilizar. Saber escolher um tipo de armação ajuda muito a gente a definir e garantir resultado.
O resultado que eu quero garantir para o cliente sempre é a satisfação. Então, desde a escolha do material até mesmo o resultado final da lente, a escolha das lentes, é interessante tomar alguns cuidados. É interessante oferecer para ele alternativas, liberdade, não, você pode escolher, mas depois você vai dando pequenas pitadas técnicas onde, olha, mas essa seria melhor, sabe por quê? Porque a espessura final, ó, sabe por quê? Porque o resultado de borda, sabe por quê? Porque peso. Então você sempre tem um argumento. E não é difícil ter esse argumento, viu, pessoal? Tudo que eu estou colocando aqui são coisas simples. Se eu tenho tudo baseado naquele primeiro princípio, que quanto maior a espessura dos óculos, desculpa, quanto maior o diâmetro dos óculos, maior a espessura das lentes, tá? Então coloca isso como uma característica certeira. Quanto maior o diâmetro dos aros, maior a espessura das lentes. Daí é necessário um maior investimento em tecnologia, um maior investimento em lente, em materiais. Por quê? Porque ela tem que ficar mais fina, mais leve. Senão você vende um problema. O cliente fica não Ué, olha só aqui, ó. descontente, como ele também ele vai ficar insatisfeito. E você vai ser Aqui, a ó. ótica que gerou essa insatisfação. Então é um cuidado a mais, sim, que eu peço para vocês, mas não é um bicho de sete Ó, cabeças. Os tipos de armação vão ajudar muito vocês a selecionar e a escolher algumas lentes especiais. Então, quando foram 3 peças, atentem-se. O 3 peças vem com a lente polida, com a borda, a lente de demonstração dele vem brilhante. Mas a outra lente de fora, a face externa e interna, também não tem, né, antirreflexo. Quando você aplica o antirreflexo, você coloca toda a tecnologia e na borda não tem como aplicar antirreflexo. Ela é cortada depois de aplicada, então não há como. Então, por isso que vocês têm que se atentar, e essa é uma dica que a ótica deixou de utilizar há muitos anos, e agora ela está começando a se tornar mais característica. Essa semana mesmo, eu precisei administrar 3 situações. Essa semana que eu falo, do meio da semana passada para agora. Eu tive que administrar 3 situações desse estilo, onde o pessoa estava se queixando, não conseguia enxergar, as queixas eram grandes, mas porque faltava um simples retoque, uma preocupação. Escuta, a borda está polida, não podia estar. Ah, mas ninguém falou isso. Pois é, é você que pede. Quando você manda montar o óculos, o cara recebe lá uma armação para montar e ele tenta deixar o mais parecido possível. A armação que chegou estava com a borda polida, ele cortou com polimento de borda. Se o cliente está acostumado, excelente. Se não está, problema. Ele estranhou. O acetato é um coringa, né? Além de que é o óculos que é o mais queridinho de todos, o que está em evidência atualmente, né? Os 3 peças acabam que são eventuais. A moda vai variando demais, né? Então, de vez em quando, vocês vão ter edições, era em que o fio de nylon vai se tornar bem comum, muita gente. Depois entra o óculos de acetato, que é o líder, o campeão de vendas, é o modelo de acetato. É o óculos fechado. Mas eu falo acetato porque é o óculos de massinha, mas não é só acetato que existe. Vou te mostrar daqui a pouquinho que tem algumas alternativas diferentes, que são tudo classificado, tudo generalizado, tudo acetato, mas não é. O 3 peças é chamado de 3 peças justamente por 3 pontos de sustentação, hastes, ponte e lente. 3 formatos. Então, é haste, ponte, haste. São 3 peças sustentando as lentes. Então, é o popular 3 peças, mas também pode ser chamado de ball grip ou flutuantes. Ball grip é a palavra mais sofisticada. Esse é um óculos ball grip. Então, ele requer umas atenções bem diferenciadas. Não pode ser feito em resina comum, só em materiais inquebráveis. Aí entra o policarbonato, entra o Trivex, até mesmo o alto índice tem garantia contra quebra de até 1 ano. Só que ele não é inquebrável, ele só tem garantia porque ele é mais resistente. Resina comum não pode ser fabricado em 3 peças. Cristal não pode ser, apesar de que no passado até já existiu, mas não pode, não se deve fabricar em 3 peças. O metal é o óculos que também varia muito de moda, de tendência, mas é um óculos que normalmente tem um acabamento mais bonito, um metal fino. Muitas vezes, quase sempre ele tem que ser fino, porque o peso aumenta demais. E muitas vezes você vai ter o metal como uma peça clássica e o acetato como uma peça de moda, né? Mas muitas vezes ela é mais chamativa. São detalhes que é importante. O fio de nylon varia por época, tendência. Atualmente ele não está tão em alta, mas tem algumas opções de nylon que são bem legais, bem atraentes.
E uma coisa que é interessante é que nem tudo é acetato, nem tudo vai ser o material de acetato. O acetato é um material, sim, é uma fibra, é um composto, mas acetato é um dos materiais. Vamos entender o que é muito comum nas armações, principalmente nas nossas armações. Na nossa armação, a gente tem muito do TR90. Então, TR90 é um material do futuro, vamos pensar assim. Hoje a gente vive a era das impressoras em 3D. E aquela impressora utiliza um material que é classificado na indústria como Ultem. É um material que ele rapidamente se molda em um aquecimento breve, ele consegue assumir formas. E hoje em dia você tem opções de óculos em TR90, que a gente mais vende, e os clip-ons adicionais, a maioria são de TR90, porque ele é super leve, fácil de moldar, extremamente fino e ainda maleável, flexível. O que há de desvantagem no TR90 é a questão de sensibilidade a solventes. Alguns produtos químicos reduzem a vida útil dele. Se você pegar uma acetona, aquele removedor de esmalte, né, que acetona puro já é muito mais difícil. Mas aquele material ele é corrosível. Na verdade, ele dissolve o material Ultem, o material TR90. Ah, óleo de banana. Ah, eu uso óleo de banana. Gente, óleo de banana não é óleo, tá? Não existe óleo de banana. Óleo de banana é uma base composta, só para ficar assim, coloca ele como um perigoso na ótica, né? É uma base composta de acetona. Ele tem na sua base uma composição, mas é que o cheiro peculiar lembra banana. Então ficou popular como óleo de banana, mas aquilo lá é um removedor de esmalte, e ele tem uma base acetona. Então ele dissolve alguns materiais, ele estraga. Então, se você usa óleo de banana na sua loja, para limpar as lentes e ele entra em contato com a armação, ele reduz a vida. Se a armação tiver algum trinquinho invisível, microscópico, aquele óleo, abre aspas, que não é um óleo, né, que é um composto, ele vai entrar naquela fissura e daqui a alguns dias o óculos quebra sozinho. Nossa, mas quebrou sozinho. Foi sozinho. Foi sozinho naquele momento, mas ele recebeu uma interferência anterior. Então foi criado um vício que ficou oculto ali, que era algum problema que foi quebrar. A mulher estava no estojinho e quebrou, pode acontecer. No estojinho, os vapores, quando ele está evaporando, né, ele acaba não tendo para onde ir e fica suspenso ali dentro daquele ambiente fechado. Então o óculos quebra sozinho, que ele foi exposto a algum material, algum solvente, algum vapor. Então, óleo de banana é um perigo. Se você tem que lubrificar, utilizar algum óleo na sua loja, que seja um óleo para máquinas, de máquina de costura. Óleo, o popular óleo Singer. Aquele óleo que é para máquina de costura, que é o popularzão, aquele é óleo. Aquilo, e nem mesmo o spray daqueles de óleo lubrificante anticorrosivo, aquele lá ele é muito forte e o spray também espalha para tudo. Então você tem que usar o óleo de máquinas mesmo, é chamado de óleo de máquina. O óleozinho que é super versátil, econômico, e aí com uma dose pequenininha você consegue lubrificar as hastes, lubrificar molas. Vocês que talvez forem de regiões próximas ao litoral, é fundamental que durante o processo de manutenção, uma gota de óleo seja colocada nas dobradiças e até mesmo na mola, dentro da mola do óculos. Isso aumenta a vida útil. Sabe aquele óculos que às vezes está emperrado? Às vezes ele está emperrado porque eu apertei muito o parafuso. Às vezes ele vai emperrar porque está oxidando dentro a caixinha da mola. E aí você, com uma gotinha de óleo minúscula, restabelece, recupera a utilidade desse óculos. Nylon também é um material muito leve, e aí só que ele, assim, não quebra fácil, né? E é para armação mais infantil. Então vai ter, às vezes, armação de nylon, propionato, optil, grilamide, triglamide, fibra de carbono, tudo isso é utilizado na ótica. Alguns vão ser extremamente delicados, que não podem, não tem muita resistência. Outros vão ser robustos. O Optil é um material mais famoso que tem para os óculos importados. Ele se popularizou nas armações da Itália. Ele é um plástico, entre aspas. Plástico é um modo de dizer, mas ele é uma substância que tem uma certa memória. Então, quando você fabrica um óculos de optil, ele tem um brilho constante, ele é resistente, tem memória. O que que acontece? Você ajusta ele, se você não der um choque térmico nele, ele volta para a posição antiga, que foi moldado, onde ele foi fabricado.
Então, lugares onde é muito quente, você ajusta o optil e ele volta para o antigo também. Então, é um óculos que requer uma manutenção cuidadosa. Mas se você faz o ajuste, dá um choque térmico, que é de quente para o frio, ele estabelece a forma e segura. Os outros, Grilamide, Nylon, Triglamide, são sopros, óculos que são injetados. Então, quando você ouvir a expressão, esse óculos é injetado, porque existe um balde, uma câmara de polímeros, de pequenas microesferas, pedacinhos de um plástico, e uma máquina só para eles, em alta temperatura, e eles assumem a forma do molde para onde ele é soprado. É interessantíssimo de entender como funciona. Isso dá para fazer vários óculos ao mesmo tempo. Depois, só que são origens mais plásticas. Esses são mais sensíveis aos solventes e materiais que podem acabar prejudicando o uso do óculos. Se eu trabalhar, por exemplo, no posto de combustível, um frentista de posto de combustível, ele acaba sendo prejudicado se ele não comprar o óculos do material certo. Até o tratamento, porque ele está exposto a vapores que são solventes que podem prejudicar o desempenho dos óculos dele. E aí entram os equipamentos. Essas ferramentas estão na loja de vocês, porque o que está aqui é o kit obrigatório. Com exceção aqui do aquecedor, que eu coloquei um a mais aqui, um adicional, porque tem lojas que conseguem, tem equipes que conseguem trabalhar bem com a caixa de areia. Não confunda com aquela do gatinho, não. Essa caixa de areia aqui, elas são microesferas que funcionam como um aquecedor. Mas para nossa loja dinâmica, esse aquecedor, chamado de ventilete, ele funciona com o mesmo princípio de um secador de cabelo. É igual um secador de cabelo, sopra ar e o ar é aquecido e sai quente ali na ponta. Bom, o aquecedor, o ventilete, ele tem seus riscos. Se você não prestar atenção, não ficar cuidando, ele acaba te deixando, ele pode estragar a peça. Mas o outro aquecedor de areia também. Só que um é um pouco mais veloz. A caixa de areia, se ela for utilizada de maneira mais, vamos dizer, por profissionais mais antigos ou mais experiência, ela é um coringa para fazer ajustes rápidos, alguns mais delicados. Mas o ventilete, o aquecedor, é bom, é versátil para tudo, serve, dá para levar para outros lugares, para fazer ações em empresas, comércios, tudo mais. Então dá para você utilizar como uma ferramenta auxiliar. As plaquetinhas, as chaves, parafuso, porca, esses materiais aqui, eles acabam servindo como uma isca. Pensa que você consegue trazer essas pessoas para a tua loja oferecendo pequenas gentilezas. Posso fazer um ajuste, uma manutenção no seu óculos? Olha, eu vou fazer um ajuste aqui, sempre tentando observar se o óculos não está quebrado, não está com nenhum dano, nenhum conserto, nenhum reparo, porque você leva para dentro fazer um conserto, um óculos que já está quebrado e ele quebra na sua mão, o cliente pode ser um oportunista e falar, não, você vai ter que me dar outro. Então, muito cuidado. Mas é um atrativo muito bom. Posso fazer uma gentileza, trocar suas plaquetas, colocar plaquetas novas? É uma gentileza. E aí você coloca o cliente para dentro. Saber utilizar essas ferramentas, aí requer que vocês tenham prática, mas que vocês também tenham o hábito, tá? De utilizar, de estar sempre utilizando o material, fazendo ajustes nos óculos da loja, nos óculos dos clientes, principalmente, mas vocês têm um laboratório dentro da sua ótica, que é todo o enxoval, todas as lentes, todas as armações que vocês têm ali que vão servir para a plataforma de testes. Então, vocês podem fazer pequenos ajustes, começando pelos óculos que vocês têm, até para se tornar melhor a experiência de loja, onde vocês experimentam óculos que não está torto, mal ajustado, com haste folgada. São cuidados que você vai ter. Para fazer aperto nos parafusos, são parafusos muito delicados e a força também pode ser multiplicada pelas ferramentas. Eu nem coloquei os alicates aqui, que são ferramentas de maior cuidado, porque você usa para fazer aperto, você usa para fazer o desentortar, mas aí é importante tomar algumas precauções. A gente tem vídeo na UCM que dá uma noção de ajustes. Então, vocês conseguem utilizar lá na Universidade Corporativa Mercadão alguns recursos e conhecer um pouco mais desse uso dessas ferramentas, algumas coisas que serão mais específicas. Pupilômetro e lensômetro são instrumentos de alta precisão. Então, como é que eu tiro a DNP de um cliente? Eu utilizo o pupilômetro. Depois eu tenho até um videozinho aqui de uso do pupilômetro, desse modelinho específico,
vocês vão ver o vídeo, é fácil de entender de como ele funciona, e eu vou dando alguns pitacos em cima do vídeo. O lensômetro é um instrumento, é um dos mais caros da loja que vocês tiverem. Ele é digital, então ele já tem uma leitura automática, só que ele não faz sozinho o trabalho, ele precisa de um operador colocando a lente no ponto certo para fazer a leitura. Então, quando vocês estão em loja, utilizem todas as ferramentas, até para aprender a ligar, desligar, não esquecer, aprender a manusear, aprender a ajustar. Tudo isso dá para você experiência e velocidade para quando o cliente entrar na tua loja e precisar de algum ajuste, alguma manutenção, você já ser digamos, referência e falar, não, deixa comigo que eu vou fazer. E tomar esse cuidado aí, ser mais caprichoso com o teu cliente. Bom, o uso dessas ferramentas requer um pouco de cuidado, um pouco de atenção, então a gente vai depois utilizar mais ainda dos recursos. Hoje vocês têm um tablet, que também tem uma simulação de lentes, mas também pode tirar medidas. Mas aí existe um cuidado especial. Poxa, por mais que eu tenha ferramentas de tomada de medidas, eu sempre preciso saber o princípio, saber fazer a medida do jeito tradicional, do jeito clássico, para poder utilizar depois uma ferramenta de alta precisão, para sim ser uma referência técnica. E os recursos, as medidas, vão muito além só de tirar uma foto do cliente. Por que serve a DNP? A distância nasopupilar. Então, toda vez que um óculos é escolhido, começam as tomadas de medidas para tornar esse óculos específico, individual e especificamente preciso para esse cliente. E funcional, principalmente, né? Mas aí, a DNP é a distância em milímetros do nasal à pupila, do nasal à pupila. O que é isso? DNP, distância nasopupilar. Então, é milímetro. Na loja, na ótica, tudo é tratado como milímetros. Outra coisa importante, na ótica, olho é direito, olho é esquerdo. Não é lado direito e lado esquerdo, é olho direito e olho esquerdo. E aí você não erra, não confunde. O olho direito é o olho direito. Tanto de um lado quanto do outro, ele vai ser o olho direito. Agora, o lado direito pode gerar confusão. Então, trata tudo como olho. Olho direito, olho esquerdo. Assim vocês não vão ter problemas. E ela tem que ser tirada para todas as lentes, porque toda lente vai ter o seu centro. Seja multifocal, visão simples, bifocal, todas precisam ter a DNP. Nem sempre você vai ter um cliente com um olho tão claro assim, que seja tão fácil de medir. Mas, do meio da armação até a pupila, e daqui do meio até a outra pupila, vão existir milímetros de diferença aqui de distância, e não são simétricos, ou seja, não são idênticos, eles são individuais. Beleza? Utiliza isso a teu favor. Lembra que eu falei do pupilômetro? Dá uma olhadinha aqui nesse modelo. Ele tem um seletor de distância. Então, esse seletor aqui, esse disquinho, ele ajusta a distância que eu vou tirar a DNP. Lá na nossa DNP, no nosso aparelho, normalmente você tira ela no infinito. Você coloca no símbolo, parece um 8 deitado. Ali eu faço a medida da DNP para longe. Essa caixinha que ele vai olhar, como se fosse um binóculo, ele coloca no rosto, ela simula um corredor. Uma luz como se fosse lá no infinito, uma luz que esteja distante. Isso é um simulador, entendeu? Eu olho lá para dentro. A hora que eu olhar lá dentro, eu vou ver um brilho. Quem está olhando vê um brilho, vê uma luz. E quem está do outro lado, que é você, o operador, tirando a medida, vai enxergar o olho do seu cliente e um reflexo no centro desse olho. É o reflexo cordiano. Então, o que vai acontecer? Aquele reflexo lá vira teu ponto de referência. Você vai arrastar uma hastezinha bem em cima dele. Aí, para que eu tenho esse seletor de distância? Porque eu posso tirar a DNP para longe e posso tirar para perto. Posso tirar para meia distância. Eu vou considerar como que esse cliente vai utilizar o óculos. Se ele usa, eu vou sempre o infinito, sempre a posição do infinito, mas a outra medida que eu posso mandar para o meu laboratório vai definir aonde o cliente mais usa os óculos. Depois do infinito, ele também tem algumas opções de uso. Então, vão entrar outras alternativas, 30, 40, 1, 2 metros e infinito. Aí vocês vão ver isso acontecendo aqui. O seletor, ele movimenta manual e o vídeo é bem claro para isso, tá bom? Vamos soltar o vídeo aqui. Então, o seletor sendo colocado, os metros que eu te falei, até chegar no infinito. Medir para longe.
Isso vai estar bem próximo dos seus dedos, bem debaixo mesmo, posição do óculos. Aí você vai ver que o óculos vai estar fácil de visualizar, o óculos, não, perdão, o olho do cliente, e a câmera vai fazer um simulado, mostrando de lado e mostrando a perspectiva do observador e do observado. Olha lá o reflexo que eu te falei, tá vendo? Olha a hastezinha que vai se sobreposta. Olha lá, a haste já entrou e cobriu aquele brilho. Ficou bem em cima do brilho, e isso é eu observando. A gente confere também um olho de cada vez, onde você tampa, o cliente não percebe, mas você fecha o olho. E olha como o cliente enxerga, tá vendo? Ele não acaba não vendo essa haste, mas ele vê uma luz lá no fundo refletindo. Essa hastezinha vai ser colocada em cima. Essa é a perspectiva de quem está sendo medido. Normalmente ele desliga depois de um tempinho e deixa o registro feito. Então, todas essas medidas fazem parte. Isso aí, do mesmo jeito que o vídeo é super rápido, a tomada de medida na loja também é. 10 minutos no máximo, 10 segundos, perdão, você já fez a medida. Isso em jogo rápido. Ah, mas eu não sei fazer isso. Experimenta, pratica. Vocês têm um laboratório nas mãos de vocês que é a sua loja. Durante alguns modelos de treinamento, alguns planos, vocês podem criar alguns jogos, algumas brincadeiras. Vamos testar, vamos fazer aqui um tempo que eu tenha que eu esteja na loja que esteja um pouco ocioso, vai. Tenho que fazer aqui, eu vou cuidar de me aperfeiçoar, melhorar minha técnica. Essa medida aqui, a altura pupilar, ela mede o corretor, aonde o multifocal vai começar a funcionar. Então, ela é muito importante porque cada óculos terá um assentamento no rosto e cada óculos vai ter sua altura pupilar. Lembrando que nem sempre eu vou ter um olho tão perfeito como esse, que vai estar facinho de visualizar, e eu estou num outro ambiente, mas tem que haver uma boa iluminação. Isso é fundamental. O cliente tem que estar virado, de Fabrício, preferência. ficou mudo. Opa, tá não, tá aberto aqui. Para todo mundo tá mudo? Verifica aí. Então, pessoal, a postura na posição do cliente sempre é virado para a parte mais clara. Imagina que se eu deixo o cliente, às vezes, de costa para a rua, ele fica virado para o fundo da loja, que talvez seja mais escuro. Então, seria o ideal virar ele, ao contrário, virar ele de frente para a rua, onde eu vou receber mais Olá, tá luz. mudo para mim. Ah, verifica seu Agora não tá áudio não, mas aí. Aliás, se tá mudo para você, é questão de volume. Não deveria estar. Bom, não adianta estar mudo para ela, eu tô falando e ela não tá me ouvindo, né, gente? Então, vamos lá. O que acontece? Virado de frente para a rua é mais fácil de eu obter mais iluminação. Virado para um ambiente mais escuro, essa iluminação se torna um pouco menor. Mas são alguns detalhes que vocês vão ter que planejar, porque assim, na loja de vocês já vai ter um ponto ideal para tirada de medidas. Já define, já escolhe, já define o ponto certo, onde todo mundo já sempre vai estar se posicionando ali. O cliente vai estar naqueles indo para aquela região sempre para tirar uma medida, aquele espacinho da tua loja. Caso não tenha isso, a gente pode até usar algumas lâmpadas artificiais, alguma coisa que direcione mais luz, mas cuidado que aqueles LEDs muito intensos incomodam e às vezes o cliente entra em modo de defesa, ele acaba saindo da postura para se defender, para se proteger daquela luz intensa no olho dele. Do centro da pupila até a borda da armação. Altura pupilar é a altura da pupila até o final do aro. Não considera o aro, considera só onde a lente chega, onde a lente entra no aro. E ele vai estar, quem estiver conferindo, tem que estar bem na frente do cliente. Vamos ter uma simulação aqui para ver também, tem uma foto. E repete o procedimento. Faço, marco, aí afasto uma vez, confiro, pingo de novo, vou me afastar do cliente, vou conferir a marcação e, claro, vou evitar erro, né? Toda lente aqui demanda, até mesmo visão simples, tá? Mas especial precisa mais. É bom você tirar para todos, sim, mas o multifocal é indispensável, para o bifocal também. Para o bifocal tem uma observação que vocês vão ver nos próximos slides. Mas o principal funcionamento dessa lente depende de uma correta tomada de medida. Então, se você fez uma lente multifocal, algumas coisas são fundamentais, porque a área que você tirar a DNP e a altura vai definir aonde o corredor progressivo vai estar funcionando, vai estar aplicado para que a lente seja funcional. Então,
Tomada de medidas é prática, perfeição é constância. E aí você tem que ter a prática constante para acertar. Por exemplo, o paralaxe, que é isso que eu vou mostrar agora, é muito comum quando a gente tira a medida. Então, nessa tomada de medidas que vocês estão vendo aqui, o que acontece? Eu deixei a mão bem na frente para chamar a atenção para vocês no ponto. Então, o que ele está fazendo aqui? Como é que está? Ele está pedindo para utilizar, para olhar para onde? Olhar para o ponto, para o dedo dele, no meio da sobrancelha? Estão pedindo para olhar para pupila dele, esses problemas que podem acontecer são relacionados ao quê? Se eu fiz uma medida e fiz a marcação, estou alinhado com o cliente, estou na mesma altura, ótimo, eu dei uma referência para ele perfeita. Se eu mudo de posição, às vezes se eu estou mais alto ou mais baixo, isso pode acontecer um erro de paralaxe. O que está acontecendo? A perspectiva do meu cliente está diferente da minha perspectiva. No caso da imagem aqui, o tomador de medidas está mais alto. Ele deu uma referência mais alta. Então, esse cliente está olhando para cima. Ele vai movimentar, ele vai funcionar esse óculos. Se ele está olhando para cima, significa que ele está com o óculos numa posição um pouco mais alta do que talvez ele use. Então, quando eu peço para vocês depois se afastarem 3 metros, é porque aí eu vou corrigir, e ele estando afastado, a mesma referência que eu dei para ele vai estar numa outra distância. Aí eu consigo começar a evitar erros. Conferir a distância ajuda muito você a finalizar a tomada de medidas. E aquela pintinha que a gente faz bem no centro da lente, em cima da pupila, ela pode ser realçada com um corretivo. Vocês podem usar canetas específicas, mas tem algumas canetas, deixa eu ver se eu tenho aqui para mostrar. Essas canetas que utilizam como corretivo, a caneta para corretor, ela também pode ajudar. Você vai fazer um pinguinho, uma gotinha, né, num papel, para formar uma pequena borrinha, e ela deixa bem mais evidente, bem mais claro. Então é mais fácil de fazer a conferência nesse ponto, porque depois que eu faço a marcação com a canetinha escura, eu venho com a caneta clara e faço uma nova marcação. Isso ajuda a gente a evitar falhas. Quando eu fizer um bifocal, aí o que acontece com o bifocal? Ele não fica na íris, ele não fica lá naquela borda, ele tem que ficar mais baixo. Então, o que acontece? O globo ocular, ele vira, ele rotaciona. Então, quando ele olha para perto, ele gira, na órbita dele mesmo, ele gira. Então, ele está olhando para frente, ele vai olhar para baixo. Há uma rotação. E ela é medida, ela existe uma angulação dessa rotação tradicional, que faz com que o olho esteja próximo da linha da pálpebra. Então, o que acontece aqui? Para colocar o bifocal exatamente aonde deveria, e lembrando que nem sempre vocês vão ter um olho tão perfeitinho assim, para visualizar, eu tenho que considerar a borda da íris ou a raiz dos cílios, mas nem todo olho humano tem os cílios exatamente na borda da íris. Algumas pessoas passam a ter os cílios mais alto ou até mais baixo, com aquela borda, pálpebra caída, né? Então a pálpebra não pode ser uma referência única. Eu vou colocar o bifocal exatamente onde deveria estar, e se é um oriental com olho mais fechado, se eu não estou vendo exatamente a borda da íris, aí entra uma consideração. Aí vocês podem até anotar aí, a altura que foi tirada do bifocal, por exemplo, é essa aqui, ó, da pupila até a borda da íris, existem, em média, 3,8 milímetros, de 3,8 a 4. Então, se eu considerar uma altura e baixar, eu consigo acessar a altura do bifocal. Por que eu falei anotem aí? Porque eu estou ensinando vocês a evitar problema, erros. Se eu tirar uma altura de um multifocal, eu consigo usar ela para tudo. Seja até para medir a DNP, se eu fui muito preciso, meu pupilômetro está estragado, porque fui preciso, acertei, coloquei bem no ponto, bem no centro da íris, coloquei exatamente aqui, ó, bem no centro aqui, beleza, eu já tenho a DNP correta e eu já posso ter a altura correta. A bifocal, se é bifocal, eu vou considerar alguns milímetros a mais. Quantos milímetros? No máximo 4, no máximo 4, não pode mudar disso. E aí o bifocal vai funcionar exatamente onde deveria. E qualquer bifocal, o Dex, o topo reto, o Panoptic, esses bifocais, eles tendem a ser só 2 campos de visão, e se ele não estiver nessa posição, o cliente vai sofrer alguma interferência. Ou ele não acessa o campo, ou o campo vai ser acessado mais rápido em qualquer movimento e atrapalha a visão. Então, preciso tirar a altura de um bifocal? Então, você já sabe que
Na ausência dessa perfeição dos olhos, da borda da íris visível, tiro a altura normal e depois considero 4 milímetros abaixo, 3,5 a 4. Isso vai variar também de um olho para o outro, mas entre 3,5 a 4 você não erra, tá bom? Mais uma importante informação para você utilizar na tomada de medidas. A medida bem feita, montagem perfeita, cliente satisfeito. Essa é uma estratégia que a gente tem que utilizar para sempre colocar dentro da nossa loja, sempre colocar dentro da nossa estratégia de venda, a precisão, a perfeição. Se o cliente chegou para você e levantou algumas possibilidades, movimento, comportamento, você começa a analisar, olhar para ele, entender como ele se comporta para melhorar ainda mais o resultado final dos óculos. Então, não esqueça, medida bem feita, montagem perfeita. Cliente satisfeito. Simples assim. Então, não é uma coisa tão simples, claro, mas é uma definição simples. Agora a gente entra na nossa conversa. Deixa eu interromper aqui a apresentação para vocês poderem me ver e ouvi-los. Certo, pessoal? Vamos agora aos comentários. Tem alguma pergunta já aqui para a gente entrar? A imagem tem no tablet. Qual imagem do tablet? Depois a gente precisa ver lá qual imagem você está se referindo. Elder Maria. Depois você me fala qual que é a imagem, tá bom? E o estojinho campeão de quebra de armação. Exatamente. Todo óculos quebra na armação. Toda armação quebra no estojinho, não é? Eu às vezes acho que deve ter algum lá na fábrica de estojos, deve ter algum fantasma. E esses caras, eles são estojos que saem assombrados. Aí ele entra dentro da loja, o cliente leva para casa, aí o Gasparzinho, o fantasma, vai lá e quebra o óculos lá dentro sozinho. Sempre é assim. Eu quero ver consertar sozinho, né? Porque se quebra sozinho, eu quero ver arrumar sozinho. Mas, ó, é só para vocês utilizarem isso como assim, acontece a quebra, mas nem sempre é culpa do cliente. Às vezes é alguma coisa que aconteceu antes e a quebra só se concretizou ali dentro. Mas pode ter acontecido outras coisas. Bom dia. Quando eu medir a DNP para multifocal, eu tenho que usar o quê? Ele precisa mais? Isso, que ele precisa mais. Pensa no seguinte, o longe é universal. Toda vez eu vou ter que tirar altura e DNP de longe. Não tenha dúvidas. Altura e DNP de longe para todo multifocal. Agora, o perto é relativo. Por quê? Eu posso tirar DNP de longe e de perto, mas defina perto. Porque perto pode ser assim, como é que é lá no Mato Grosso? É pertinho. É pertinho, 200 quilômetros, tá pertinho. Quando eu fui a primeira vez para o Mato Grosso, o pessoal falou, ali é perto. Aí eu fui descobrir que o perto deles dava 3 horas e meia, mais ou menos, de estrada. Era pertinho, 200 quilômetros. Então é o perto. Aí o pertinho do mineiro, não, é pertinho, tá aqui. Ou o perto de uma costureira é isso aqui, ela trabalha com o perto, muito próximo. O perto de um motorista é isso aqui, é o painel do caminhão dele, do carro dele. Então é o perto. O perto de um programador é a tela dos computadores que ele utiliza. Então, sim, um perto. Por isso que tem várias distâncias naquele pupilômetro. Desde 30, às vezes 35 centímetros, e vai subindo. 30, 40, 50, 60, 1, 2 metros, depois infinito. Então, lembra que o perto é relativo, tá? Mas, durante a entrevista, durante a conversa, o perto se torna algo mais específico, se torna algo mais preciso, e vocês, como bons entendedores, vão saber utilizar isso. Alguma técnica específica no caso da tomada de DNP de um estrábico? Sim. O estrabismo, ele demanda digamos, um desligamento. O cérebro pega e desliga o olho, muitas vezes que está fora. Pensa que assim, a imagem é fundida com os dois olhos olhando para o mesmo ponto. Quando um olho foge, ele ia criar uma imagem dupla, o cérebro automaticamente desativa. Imagina que o meu olho esquerdo seja estrábico. Então eu estou falando com vocês e esse olho entra em fase de relaxamento. Aí às vezes ele está estrábico, ele está fora porque o cérebro desligou ele. Então eu estou falando com vocês só com uma monovisão. Eu não estou utilizando o outro olho, mas ele existe, ele tem até reflexo. Só que para esse reflexo acontecer, eu tenho que fechar o olho. Aí sim o cérebro avisa, fala, opa, cara, vai lá e olha para frente. Ele força e ele faz o estrabismo ser corrigido. Então,
Dica fundamental para você quando for tirar a medida de um estrábico. Ela é feita com o olho relaxado, posição normal, e depois você tem que tampar. Por isso, com o pupilômetro, tem aquela ferramentinha que fecha um lado e fecha o outro lado. Você tira com os 2 olhos abertos, depois você fecha um olho e depois fecha o outro. É um movimento rápido e muitas vezes você nem percebe, o cliente também não. Então, uma boa tomada de medidas com o pupilômetro, em 10 segundos, ela se efetiva em tomada individual, um olho de cada vez, tomada bifocal com os 2 ao mesmo tempo, tá? Então, você ajusta isso e tira, experimenta. E quando o cliente é estrábico, você precisa tapar um dos olhos dele. Mas, ó, o tapar não é apertar. Tapar um olho é isso aqui, o olho tem que continuar aberto. Ele só precisa estar tampado. O olho bom, não o olho estrábico. O olho dominante. Então, normalmente, o olho que é estrábico, o cérebro transforma em um olho adormecido e tem o dominante. Claro que existem alguns níveis de estrabismo, em alguns casos não tem como. Mas na maioria dos casos, tapar o olho bom ativa o olho estrábico. E naturalmente, você faz um movimento natural. Você não precisa falar para o cliente, agora você tapa o olho bom. Porque o outro é ruim? Ele não fala mal de ninguém, por que ele é ruim? Não, não é isso. O olho bom é o olho que domina. E o outro olho é o dominado. Então, vamos tapar um olho? É simples, faz um movimento aqui. Isso, agora um olho de cada vez. É natural, haja com naturalidade. Sabe aquela brincadeirinha? Haja com naturalidade. Quando você faz uma coisa, aí você vai lá e faz um negocinho aqui. Pronto. Aí vamos lá. Aí faz o movimento, tá tudo certinho. Opa, movimentou, tudo certo. Legal. É assim. Você sempre tem. E tapar individualmente cada um deles para fazer a conferência também é um bom exercício. E aí vocês vão praticar aí. Se o cliente tiver, mas o cliente está com óculos aqui no rosto. Como é que eu tapo o olho dele? Você pode fazer uma dobrinha com uma folha de papel mesmo. Se você não tiver o recurso, pode pegar uma folhinha, uma folha de papel e fazer uma pequena ferramenta aqui. Você dobra ela e faz assim para o cliente. Ó, pode ficar com o olho aberto. Aí você vem, coloca ele aqui e encaixa. Nossa, tá apertando meu olho. Tem importância, é só para mim fazer. Aí você pede para ele olhar para o foco, você fez a tapa. Então você tapou o olho dele, ou simplesmente essa mesma ferramenta pode se tornar só um oclusor. Olha aqui. Ocluí, olhei para o ponto e pronto. Aí tirei, ocluí. No meu caso, o meu olho dominante é o meu olho esquerdo. Então, quando eu tapo o meu olho esquerdo, o direito ele se ajusta. Ele fica um pouquinho embaçado até ele acertar o foco. Quando eu tapo o meu direito, o meu esquerdo já rapidamente está acertando o foco. Tá bom? Então, essa seria a dica para vocês para DNP do estrábico. E essa dica também funciona para aquele cliente que só tem visão em um olho. Se ele só tem visão em um olho, eu tenho que considerar o movimento, o comportamento, a postura dele, em muitas vezes, de apenas um olho. Quando você força o cliente a olhar para um objeto, quando você dá para ele referências de medida, quando você tira a DNP e força ele a convergir, ou a olhar para um ponto só, eu estou forçando ele a convergir. Quando ele está relaxado por uma posição de leitura, muitas vezes, e ele só tem visão de um olho, às vezes ele faz um movimento com a cabeça de compensação. E esse movimento não é, às vezes, respeitado, reconhecido na venda. Aí você força ele a olhar para o centro, só que ele, em posição normal, ele não olha assim, ele tem uma compensação. Imagina que o meu olho direito não funciona e eu crio uma compensação. Então, eu preciso levar isso em consideração até mesmo para pedir a lente, beleza? Fica mais uma dica aí. E quem mais? Quem está com a mão levantada aqui? Deixa eu ver. Quem está com a mão levantada? A Kleber está com a mão levantada. Pode falar, Kleber. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Eu tinha levantado lá atrás, mas agora surgiu a oportunidade. Fabrício, eu acho que ficou mudo aí. Já esqueceu da pergunta? Ainda não? Não, esqueci não, que é tipo assim, é uma dica, na verdade, não é uma pergunta, que a gente tá falando sobre medidas, né? A gente acha na parte de armação, é bastante comum a pessoa, tipo assim, só olha o aro e fala assim, nossa, ficou legal, ficou dentro do olho, tá bacana. Mas muitas vezes, se você for para uma parte mais técnica, que querendo ou não, técnica é um pouquinho chato, se você for ver a teoria. Você pega um óculos muito apertado, tem muita gente que sente dor de cabeça na têmpora, e muita gente confunde
dor ocular com dor de cabeça. Não sei se muitos sabem, tipo assim, o sistema do olho, onde tem a glândula lacrimal, aí tem a bolsa do olho, onde que passa a glândula. Tem muita gente que usa o óculos plaquetinho. Se ele não estiver muito bem regulado, se tipo, para quem que é o vendedor ficar de olho, ele aperta, tem uma bolsa lacrimal que fica bem do lado do lado. Isso aí incomoda muito o cliente, até então na lubrificação do olho. E outra dica também, na haste passa bem na têmpora. E na têmpora, não sei se vocês sabem, quando tipo muita pessoa fica nervosa, tipo vê aquela veia pulsando. E aqui na onde que passa a haste, passa essa veia. Dependendo se a haste apertar, isso aí automático dá dor de cabeça na pessoa. Aí a pessoa vai tomar remédio e tal, e tipo, o que deve estar incomodando ela é o óculos. E muita gente, tipo, isso passa despercebido. É uma dica bacana, porque eu já passei por isso. Muitas vezes, tipo assim, aí eu fui procurar saber, muitos clientes, você olha, tá usando óculos, tá que tá até marcado na têmpora. E isso incomoda, tipo, talvez ele fala, nossa, tô sentindo muita dor de cabeça. Talvez não é, tipo assim, ocular, tal. Por causa de uma haste apertando essa veia na têmpora, incomoda a pessoa e causa essa dor de cabeça. Aí muita gente acha que, tipo assim, óculos só é estética. Não é só estética, tem muitas coisas que passam por tudo isso. E isso, se o vendedor falar isso para o cliente, fala assim, ó, nossa, tem muitos clientes que chegam e falam assim, não quero trocar armação, não. E se você usar isso como benefício, você falar para ele, falar assim, ó, olha para você ver, esse óculos teu tá apertando na têmpora, pode causar isso, 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 isso. Ele vai entender que você não quer só trocar o óculos dele. Ele vai entender que aquilo ali você está mostrando o benefício que pode trazer ele a trocar. Que não é que você quer só vender, que você está mostrando para ele quais os benefícios que vai surgir para ele ao trocar essa armação. É uma dica bacana que, tipo assim, eu repasso porque serve bastante. Porque muitas vezes o vendedor fala, troca a armação também e tal. O cliente acha que só quer vender, mas não é só isso. No que você falar para ele desses benefícios que vai causar nessa troca de armação, ele vai entender que realmente você sabe o que está falando. Tipo assim, você vai tomar conta da sua venda. Eu acho uma dica bacana, quanto para o vendedor e até para a gente mesmo que usa óculos. Talvez a gente nem saberia disso. Aí tem uma outra coisa também, Kleber. E quando o óculos simplesmente está apertado, vocês sabem como é que faz para regular? Porque às vezes o óculos está apertado, é o ideal, não precisa pegar o maior, né? Você sabe como que regula? É aquele negócio, se a lente for a míope, igual você pega esse óculos aí, ó. Se você pôr uma lente de míope nele, ele vai ficar reto. Essa aí é uma lente positiva, né? Ela é tradicional, né? Ela é plana com astigmatismo, só adição. É aquele negócio. E eu, na minha opinião, não sei, você pode me corrigir se eu estiver errado. Se for um multifocal, o que acontece? Tira a lente, olha se não tem antirreflexo, né? Porque tiver antirreflexo, vai para o ventilete e vai craquelar todo. Tira a lente, você pode dar um calor bem no meio e talvez voltar ela, mas é aquele negócio. Se for um multifocal, pode ocasionar do cliente não enxergar perfeito. Então, você não assistiu o vídeo de manutenção na UCM, né? Hã? Você não assistiu o vídeo de manutenção da UCM? Tem um vídeo de manutenção na UCM. Tem outro recurso que a ótica deixou de utilizar. Vivian, já vou te ouvir, tá? Eu vi que você levantou a mão. Tem um recurso que a ótica deixou de usar, que é a abertura dos óculos. Tem gente que precisa. O Rafael, por exemplo, nosso coleguinha aqui. Você quer falar outra parte também? Tem outra parte. Até eu tenho que comprar essa pecinha. Tem bem na haste aí, se você abrir ela, você dá uma desbaçadinha bem na haste no canto para ela abrir a lente. É isso, né? Isso, vocês vão usar uma peça. É uma ferramenta de última geração, pessoal. Anota o nome da ferramenta. Lima para molar enxada. É lima para enxadão. Olha só. Se vocês souberem o que é enxada, é uma coisa de capinar roça, sabe? Capinar o mato. Você tem ideia? Eu tô achando essa peça aqui, ué. Você tem ideia? Ó, loja de ferragem, você vai achar a lima. O que acontece? Às vezes o óculos está perfeito, mas ele está apertando aqui na têmpora ao ponto de marcar, ao ponto de gerar alergia, ao ponto de machucar. E aí o aperfeiçoamento de vocês vai levar vocês a um nível acima, um nível supremo, como ótica que sabe ajustar óculos, como ótica que sabe colocar um óculos confortável no rosto do cliente. Quando você tem as bordas, a quina da dobradiça, existe um recurso que é lixar, limar. As mulheres que já fazem unha, conseguem tirar aquelas quininhas, já tem esse talento aí. Quem faz unha sabe. Mas eu tenho que ter a mesma delicadeza de lixar uma unha utilizando um enxadão aqui para limar, literalmente limar. O vídeo lá que está de manutenção,
vai estar na UCM. Se não tiver, me avisa, que aí eu peço para as meninas para tentar subir a edição novamente. Tem alguns recursos de ajuste, e um desses recursos seria esse: abrir o óculos quando é necessário, para que ele se torne um pouco mais confortável, mais aberto, respeitando a anatomia do rosto. Porque algumas pessoas têm realmente a área temporal mais larga, maior, e eu não posso submeter ele à escolha de um para-brisa gigante, um óculos gigante, sendo que esse é o problema. Então, eu posso fazer algum ajuste mais específico. Vivian, pode falar? Ô, Fabrício, com relação à espessura da lente que você estava falando, a gente tem alguns casos, por exemplo, um hipermétrope, vamos dizer assim, né? Com muito grau, né? Com dioptria alta, e que tem também um cilíndrico alto. A gente sabe que existe uma certa compensação como fala? Uma certa compensação pela lente positiva e o cilíndrico negativo. Como que eu faço esse cálculo rapidamente para saber, eu também uso essa regra de 2 graus para evoluir o índice da lente? Sim, sim. Porque por mais que eu tenha um cilindro, e tenta que eu tenha um cilindro, se eu tenho um hipermétrope alto com um cilindro, ele vai ter uma compensação, sim. E aonde o cilindro estiver passando, é aquela rolinha de ontem. Onde o cilindro estiver passando, eu sei que no oposto eu vou ter uma força negativa atuando, eu vou ter uma força de espessura. Quando é positivo com o cilindro, que vai dar negativo, um alto positivo vai dar uma borda mais fina. E o cilindro vai gerar uma contrariedade, uma borda um pouquinho mais espessa. Então, aonde o cilindro estiver atravessando, eu vou ter no oposto. Então, o cilindro está aqui, ó, 45 graus. Aí eu tenho no oposto dele um pouco mais de espessura. Só que como há um negativo e um positivo que às vezes se equilibrem, vai haver menos resultado de borda, vai haver menos espessura. Sim, continuo seguindo as mesmas regras, e passou do número 2, eu começo a entender que eu não posso escolher uma armação tão fininha. Aí eu começo a usar esses mesmos recursos. E claro, a experiência. Depois, aos poucos, vocês vão vendo que tamanho influencia, resultado final, e aí vocês criam. Sempre que possível, fotografem alguns casos desse e guarda no seu acervo pessoal de loja. Eu tive um caso desse, aí você vai lembrando. Às vezes você pode usar até para recurso. Olha, cliente, eu tive um caso desse, realmente eu mudei o índice porque olha como é que ficou o resultado final. Pronto. Se eu tiver aqui recursos, se vocês podem até compartilhar comigo, eu costumo guardar sempre para utilizar. A gente pode criar um banco de imagens para sugerir. Ontem eu fiz um simulado com as lentes virtuais, onde eu mostrava o cilindro. Mas eu posso fazer depois, tendo informação, fazer um banco de imagens, e a gente pode até fazer um repeteco depois disso aqui, ou um futuro encontro, formandos da ótica inicial de agosto, e trocar essas ideias. Vocês trazem vivência, experiência, a gente pode fazer um aulão para tratar disso daí. Mas, para uso imediato, quando houver cilindro negativo, extremos funcionando, sempre a espessura vai estar no contrário do cilindro. Então, ó, 90, a espessura vai estar a 180. Tá? Desculpa, perdão. Realmente, em 90 graus de cilindro, a espessura vai estar aqui nas bordas, tá bom? E aí, para você... a regra de somar a dioptria positiva com o cilindro para poder ver. Se dá mais que 2, eu já trabalho espessura de lente. Não, a soma dos dois não precisa, sempre ela vai dar um número menor. Sempre qual é o negativo mais forte? Quem que é predominante, o positivo ou o negativo? Se o predominante for positivo, o negativo vai criar uma compensação, não vai dar muito efeito. Se o negativo for maior, for predominante, aí eu vou ter mais espessura visível. Aí fica mais simples assim. Eu considero o grau predominante, tem mais. Se tiver mais. Isso. E só se preocupa quando ele for negativo. Preocupe-se com isso, estética, com borda, quando ele for negativo. Quando ele for positivo, a espessura vai lá para o centro. Sim. E aí aumenta o peso. Desse tamanho, né? Exato, aí vai aumentar o centro. Tem essa preocupação, né, da estética, do tamanho que fica o olho, né? É isso. Isso mesmo. Então, são algumas dicas muito boas para a gente utilizar e trocar ideias a respeito disso. Sempre utilizando esse recurso de, peraí,
Fabrício, como é que vai ficar aqui? Vamos fazer um simulado. Manda para mim que eu consigo fazer um simulado. Depois eu vou ver se eu consigo disponibilizar, vou ver como que dá para fazer um vídeo de uso e colocar eu tenho uma fórmula em Excel que faz esse simulado, que consegue simular e você consegue entender aonde vai ficar a espessura de borda. Só tem que tornar ele algo mais fácil, mais manual, assim, para a gente poder operar, tá? Sim, tá bom. Obrigada. Quem mais? Quem mais? A galera tá quietinha hoje. Carlos faltou. O Carlos falou que hoje tinha treinamento lá e não podia. Um outro treinamento. E aí, galera, quem mais? Mais alguém? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Vai, galera. Se tiver mais alguma dúvida, pode colocar aqui para a gente finalizar. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Dúvida, Fábio. Dá para ouvir? Sim, pode falar. Você falou no olho estrábico, né? É o Cassiano que está falando. Oi, Você falou no Cassiano. olho estrábico. Aí vai medir um olho tapado. O olho principal, o olho dominante você fecha, né? E Isso. você vai medir o olho estrábico parado, tapado. Isso. Aí vai dar uma medida perfeita, né? Porque ele vai alinhar o olho para poder enxergar. Isso. Correto? Isso. Correto. Isso. Aí, depois que fica pronto o óculos, ele vai usar o óculos com o olho estrábico, né? Uhum. E aí? E aí, que quando ele tiver com aquele olho ativado, a medida está certa. Lembra que o cérebro desliga? Como o cérebro desativa ele, né? Ele não vai fazer diferença se ele tiver. A medida não estará fora, ela estará certa. Por quê? Se você montar pelo olho virado, o olho fora do ponto, aí você vai fazer com que ele só consiga, você só vai reforçar. Vocês já viram as crianças que tapam um olho, às vezes, quando é criança, quando é infantil? Esse tapar é para desenvolver outras coisas, para corrigir estrabismo, para estimular o olho a desenvolver realmente, para ele crescer, para desenvolver. Pode corrigir N situações, mas uma das mais comuns é o estrabismo. Então, qual que é a pergunta? Então, se o olho está sempre para fora e eu forço ele a vir para dentro, é porque a nossa missão é colocar na posição certa. Ele vai vir para o limite dele. Ele não vai vir para uma posição que não seja correta. Quando ele não tiver. Aí, olha que legal. Quando ele estiver forçando, concentrado, utilizando os dois, o olho vai estar certo. Muitas vezes vai estar correto. A forma de tirar a medida é tradicional, natural, confiro, faço a medida. Vai ter um momento em que ele vai estar com o olho fora da posição, e depois que você fez as medidas, aí, depois que está tudo feito, agora sim, vamos fazer agora um olho de cada vez. Tapa esse olho. Aí você pode, com um movimento simples, tapar esse olho e dar para ele o objeto no ponto que ele queira, que você precise. Você vai ver até onde o olho dele se posiciona. Aí você tira a medida. No pupilômetro, isso é quase que imperceptível. Mas para tirar a altura, olhando no olho, para fazer aquela altura tradicional, é muito comum e você acaba tendo que utilizar alguns recursos adicionais, que é uma folha de papel, por exemplo. Mas não se preocupe. Você colocou no ponto certo, que é justamente para ele utilizar quando o olho estiver ativo. Tá certo. O pupilômetro dá a medida real, né? O pupilômetro dá, mas também o pupilômetro mal posicionado, o cliente fora de postura. Então, até o pupilômetro também demanda cuidados. Entre o pupilômetro e o manual, é bom você saber fazer bem os dois, mas se o pupilômetro estiver reguladinho, segue. O problema é que se derrubou o pupilômetro, escondeu lá, não falou para ninguém. Aí ele está totalmente descalibrado, desregulado. E aí, como é que você vai saber? Você vai ver a discrepância, talvez, na tua medida manual para a medida automática, no pupilômetro. Aí você vai falar, pera, tem coisa errada. Confere em outras pessoas e verifica se o culpado não pode ser teu equipamento, teu pupilômetro. Porque na mão não tem como errar. Aliás, tem como errar, claro. Mas se você for bom na mão, você não tem como levar esse problema para frente, né? Fabrício, Certo? Oi, Cleber. eu não sei se talvez você deve ter falado aí, no próprio pupilômetro tem como ocluir o olho também, você falou já. No pupilômetro? É. Isso, nós estamos falando disso. Ah, entendi. Perdão. Porque no vídeo mostra o oclusor, aí eu estou falando para ele utilizar o oclusor, mas fazendo o manual também, né? Porque às vezes o que acontece? Eu estou ocluindo, mas o pupilômetro tomou um tombo e tá tudo desregulado, e eu só vou descobrir depois que eu tiver quantos erros.
Então, sempre comparar se o manual está tão diferente do automático, do pupilômetro, para ver quem é o culpado. O operador, a operação ou o equipamento. Tem que ver também isso aí. É uma crítica constante, tá? Vocês precisam ser perfeccionistas. O que vocês estão vendendo é saúde. E saúde é algo de importância. Lembra que a receita é a dose do medicamento? Se eu errar na dose, eu prejudico o paciente. Então, antes dele ser o seu cliente, ele foi um paciente. E quem receitou o medicamento para esse paciente estava preocupado na dose. Portanto, cuidado com isso, beleza? Ok. Obrigado, hein? Nada. E aí, galera? Tô vendo aqui a turma do TNE passado aí participando. O Cassiano, né? A Kelly tá aí também. Então, estamos caindo aí. A galera que veio para cá, na sede. E aí, pessoal? Tudo certo? Tá. Vamos lá, então? Vamos para a foto final ou vocês têm mais perguntas? Vamos lá, a gente tem aqui... A câmera não tá abrindo, hein? Ah, tá vendo só? Tá vendo só? Você tá despenteado, né, Cassiano? É por isso. Por isso que você não abriu a câmera, né? Tô careca hoje. Vamos lá, agora todo mundo, câmera aberta aí, quero ver todo mundo aí, disponíveis. Estamos aqui. Ah lá, já vai ensaiando o sorriso e a pose. A hora que eu falar Eurolens, a hora que eu falar 3, todo mundo fala Eurolens, tá bom? Posicionados aí. Opa, mais uma vez vamos ter duas telas, então, posicionados aí. Primeira foto agora, vamos lá. Posicionados, 1, 2, 3 e Eurolens. Aí, primeiro, deixa eu só segurar aqui. Um minutinho, galera, que eu vou jogar lá no grupo para vocês, tá bom? Peraí que o meu WhatsApp estava fechado. Tá carregando as mensagens aqui. Porque eu mando a foto para vocês agora. Nossa, tá carregando tudo aqui. Peraí. Vamos lá, já vou mandar lá no grupo para vocês, todo mundo. Ó, tela 1, foto tirada. Vamos para tela 2 agora, todo mundo aí, sorrisão. Ó, aqui tem menos gente, tá, vai ficar maior o sorriso. 1, 2, 3 e Eurolens. Aí, muito bom. Show de bola, hein? Aqui, vamos lá. Galera, mais um dia a gente completa. Agradeço demais aí vocês. Estou à disposição para a gente tirar dúvidas do que for preciso. E amanhã a gente vai para a última aula. Na última, mas não é o final. Na verdade, a gente faz a aula para concluir o conteúdo, mas vocês fazem parte dessa grande família e a gente está sempre à disposição. Então, galera, brigadão, bom dia, boas vendas e não esqueça, a reta final do mês, hein? Estamos nos últimos dias, a gente vai fechar mais um agosto aí premiado, um agosto de alto faturamento. E eu desejo a vocês muito sucesso, boas vendas. Até amanhã. Tchau, tchau. Obrigado.